Professora Patrícia, em Fatologia, página 1, quinta linha, poderia abordar a suplantação da pressão da SOCIM patológica repressora? É a pessoa superar e ela, novamente, assumir a identidade dela consciencial para superar a condição da pressão da SOCIM patológica em cima da mulher. Então, ao longo da nossa história, ou até os dias atuais, né, a repressão em cima da mulher é muito grande. Tanto para ela ter filho, para ela ficar numa condição submissa. Então, a mulher parapsíquica, ela tem que suplantar essa pressão da SOCIM de modo geral. A gente brinca, dentro do Instituto, que a gente tem que deixar de ser era para ser ora, deixar de ser lavadeira, cozinheira, arrumadeira, para ser professora, escritora, né? Pesquisadora, editora, amparadora. Em Sindomologia, página 3, poderia comentar a eliminação da síndrome de Poliana? Tem um verbete, assim, de Poliana, é a condição da menina, né, que ele estava falando, a sociedade valoriza a mulher gentil, menininha, delicada, né, porque existe até um processo de consumismo muito grande em cima dessa síndrome da Poliana, né. Então, a ideia é ela assumir a identidade dela adulta, interassistencial, de mulher, e eliminar essa síndrome de Poliana. A professora Adriana também apresentou um VB, se quiser comentar, professora Adriana. Bom? De que modo é a interação das comunex com paradigma conscienciológico e outras comunex religiosas, por exemplo? Olha, essas todas estão em baixa atualmente, porque o processo da religião, devido ao fanatismo, tem criado muita guerra e muita coisa. Isso tudo se ressente e aparece como verdadeiros estigmas nessas comunidades religiosas. Agora, essas comunidades são muito antigas. Os processos, por exemplo, judaicos, já vão para 5 milênios, né? Então, isso aí existe ainda. Agora, está havendo a reurbanização dessas comunidades, está havendo a transmigração interplanetária das consciências recalcitrantes, muito empedernidas, que muita fixada temosamente ideias, né? Monoideicas, fixada, ideia fixa. Então, isso tudo tem problema. É preciso fazer a reurbanização com muita assistência e muita compreensão, muita generosidade para os fanáticos. E quanto à ressoma e à reurbanização, existem várias centrais com diferentes paradigmas que administram esse processo, é lógico, né? Lá é muito mais organizado do ponto de vista avançado do que aqui nessa dimensão. O senhor relatou que passou 6 meses em estado de semiconsciência e que foi uma experiência desagradável. Poderia contar qual a técnica que o senhor utilizou para sair daquele estado? O EV não foi suficiente para lidar com a situação? Não, o caso todo é o seguinte, eu comecei a trabalhar mais fisicamente e deixei o processo parapsíquico durante alguma temporada. Não me projetei mais, só comecei a pensar no processo aqui. E fiz muita ginástica para dominar o EV e me dominar do ponto de vista da psicomotricidade. Enfim, durante uma temporada eu me dediquei mais ao cerebelo e esqueci o cérebro. Isso aí me ajudou a sair. Agora veja, não era bem a condição de semiconsciência, era a descoincidência vígil, que, sob certo aspecto, é um processo até patológico, quando chega num certo ponto que a gente não, é difícil administrar a condição. Então, por exemplo, o que é isso? É você, por exemplo, eu passava na praça e tinha muita gente na praça no dia de domingo, perto do playground das crianças. Aquilo parecia que eu estava com 50 ideias diferentes que estava acessando a minha cabeça, estava entrando na cabeça. Aquilo me confundia. Eu, então, não gostava de ficar perto, onde tinha muita gente, uma reunião, eu caía fora. Agora, isso foram 6 meses assim. Agora, era incrível, porque eu tirei os 6 meses para ver os meus amigos, as minhas amizades, para saber a realidade de cada um. Que eu chegava perto, eu via o que era real, o que não era. Começava a ter telepatia sem a pessoa saber. Então, você captava alguns pensamentos da pessoa.
aquilo era um problemão. Agora, com isso, a gente viu os assediadores, viu os ambientes. Agora, durante esse período, eu procurei não viajar, porque não dava certo. Eu fiz, para não entrar e fazer uma viagem grande de avião, o que eu fiz? Eu entrei no ônibus. Eu raramente andava de ônibus. Então, eu entrei no ônibus para ver. A hora que eu entrei era incrível. Eu via tudo o que tinha dentro do ônibus. O ônibus estava só pela metade cheio, ele não estava cheio totalmente. Mas começava a entrar aquelas ideias todas ali dentro. Você vai assimilando o que é que tem. E a angústia da pessoa de não perder o endereço, eu sabia o que era. Me dá vontade de ir lá e falar com a pessoa que está sabendo o que ela está sentindo. Entendeu? Tudo isso tem. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.